Bom dia! Hoje, dia 12 de agosto, a gente vai falar sobre Provérbios capítulo 12. Diz assim, primeiro versículo: Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu acho forte esse versículo. Pensa bem, quem ama a disciplina. E quando a gente está falando de disciplina, a gente não está falando de algo gostosinho, agradável, não. A gente está falando de ser corrigido e muitas vezes corrigido de formas não muito agradáveis, digamos assim. Ser corrigido geralmente não é algo muito agradável, né? Quando a gente vê lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 11 diz assim: Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, eu não sei se você lembra quando você era criança ou quando você era adolescente que seus pais te corrigiam em alguma coisa e geralmente ou diziam não, colocavam algum limite que você não gostava. Eu me lembro muito bem de vários momentos assim que eu ficava muito irritada, eu ficava brava, falava, mas por quê? Ai, não sei o quê, e ficava pensando um monte de coisa. Depois, quando eu for grande, eu vou fazer assim, assado, assudo. Sabe, coisas assim que não estava pronta, não era a hora. Claro, né, quem estava maduro, quem era adulto já sabia que não era uma boa ideia e estava me corrigindo, ou então momentos que eu tomei decisões erradas e precisava ser corrigida. Né? E esses momentos eles ficam marcados pra gente, e isso fica muito óbvio depois que a gente cresce, a gente entende aquela frase que os pais dizem, né? Quando você crescer, você vai me entender. Sim, realmente depois que a gente cresce, né? Depois que eu cresci, eu lembro quando Deus começou a falar comigo a respeito disso, que eu comecei a lembrar de várias coisas que a minha mãe tinha me corrigido, que ela tinha falado. E veio um arrependimento, assim, sabe, de não ter correspondido de forma muito mais pronta às correções dela. Porque quando a gente tem uma disposição de coração para obedecer, a gente colhe esses frutos, aqui que ele fala, em Hebreus capítulo 12, esse fruto de justiça e paz, muito mais rápido. Mas se a gente se submete à correção dos nossos pais, a chance de você ter sucesso mais rápido é muito maior. E Deus também é um pai que corrige e que disciplina. E eu quero que você pare por um momento e pense no tamanho da sabedoria de Deus, que é eterno, que criou todas as coisas. Em Jó, a gente vê Deus falando sobre Jó. Olha só, Jó, é o seguinte. Jó, você quer explicação sobre o teu sofrimento, Jó, mas você não consegue explicar as coisas naturais, Jó. Você não consegue explicar por que o mar tem um limite X, por que passarinho voa daquele outro jeito, por que o sol nasce para esse lado, não para aquele. Já você não consegue entender as coisas que são naturais. Como que eu vou te explicar as coisas que são espirituais? Jesus, ele vem e ele fala isso também, né, para Nicodemos. Fala, olha, Nicodemos, você não consegue entender as coisas que são naturais, como é que eu vou te explicar as coisas que são espirituais? Como é que você vai entender isso? E Deus tendo toda essa sabedoria, todo esse conhecimento de tudo que é natural, de tudo que é espiritual. E nós sendo seres, né, que tem a matéria física e que temos a matéria espiritual, a gente depende inteiramente dele. E ele sabe todas as coisas que nós necessitamos, tipo, absolutamente tudo mesmo. Deus é soberano. E ele diz, olha, não cai uma folha de uma árvore sem a minha permissão. Os fios de cabelo da tua cabeça, que nem você sabe quantos são, eu sei, estão contados. E nenhum deles vai se perder. Tem noção disso? Desse nível de conhecimento? Então é desse pai que a gente está falando. E desse pai que fez de tudo, o impossível, de verdade, o impossível para salvar a gente. Esteve disposto a morrer para que a gente pudesse viver. Esse pai, você pensa se ele não vai corrigir a gente? É claro que ele vai corrigir a gente, porque se a gente ficar sem correção, qual a chance da gente se desviar para um caminho ruim? É grande, né? Por que um pai repreende um filho? Por que uma mãe repreende o filho? Repreende para o bem dos seus filhos, não repreende para o mal. Né? Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, diz: Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Em Jó, capítulo 5, versículo 17, diz: Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 ao 12, diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama,
assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Em Hebreus, no capítulo 12, o 7 ou 8 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que está escrito aqui em Hebreus? Você já corrigiu o filho de outra pessoa? Né? Uma correção sincera, com autoridade? Às vezes alguma correçãozinha básica assim, né? Mas uma correção do tipo, olha, eu me comprometo a talvez não ser tão amado por você quanto eu gostaria, porque eu preciso que você entenda isso. É isso que os pais legítimos, os pais que amam, fazem. Eles corrigem os filhos. E se você não corrige o filho dos outros. A gente não faz isso, porque a gente não tem autoridade, não tem intimidade, não, né? A gente não tem condições de corrigir o filho que não é seu. E se Deus nos reconhece como os filhos dele, né? Ele vai nos corrigir também. E aqui está dizendo, trazendo para a nossa realidade, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. No mundo, né, as pessoas elas falam a respeito, hoje em dia a gente vê muitos estudos a respeito disso. Se você está passando por uma dificuldade, né, eles dizem, aprenda com essa dificuldade. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Ela está dizendo, olha, só que assim, entenda que essa dificuldade, ela está vindo para o seu crescimento e ela vem de Deus. Sim, ela está vindo de Deus para o teu próprio crescimento. Se todos os fios de cabelo da tua cabeça estão contados, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como nos corrigir, como nos disciplinar. E quanto mais cedo a gente der ouvidos à disciplina que Ele está realmente nos aplicando e a gente responder a essa disciplina favoravelmente, a gente vai ser corrigido e não vai precisar ser corrigido de novo por causa disso. Então, se a gente se submete a Deus, como a palavra diz verdadeiramente, a gente vai colher esses frutos de justiça e de paz. E nem sempre esses frutos de justiça e de paz vão ser para agora. A gente vê, por exemplo, que Jesus foi obediente a Deus em tudo. E se a gente for levar simplesmente para o lado natural, o fim que Jesus teve naquele momento da crucificação foi muito triste. Mas em tudo isso, era para a glória de Deus. E aquela tristeza, aquela dor foi temporária. E agora a gente sabe que por causa disso que Jesus passou, Ele tem um nome sobre todo nome, ao qual todo joelho na terra se dobrará. Toda a natureza está submetida a Ele, todos os seres humanos estão submetidos a Ele, tudo está submetido a Ele, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que a gente tenha sabedoria hoje para receber a disciplina do Senhor, com um coração pronto para obedecer. Quero te desafiar hoje a orar para aquele problema que você está tendo e que você não entende exatamente por que ele está vindo. Ora e fala com Deus. Pede para Deus te dar entendimento e discernimento para você lidar com isso da forma como Deus deseja e espera de você. Tá bom? Beijo, tenha um ótimo dia.